É isso aí, boa noite, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Vamos. Pai do Senhor, pastor Clocione, Pai do Senhor, Andréia, Pai do Senhor, Céia. 8 horas, vamos falar hoje sobre fruto e dons do Espírito Santo. Então, se você tem algum amigo aí, uma pessoa interessada nesse tema, hoje é nosso dia de estudar, né? Pai do Senhor, Andréia, Pai do Senhor, Luciana, do Rio de Janeiro. Compartilhe, né? Compartilhe com seus amigos. Hoje a nossa aula é sobre o hashtag Sou Fonte, Pai do Senhor, Céia. Hashtag Sou Fonte, então a gente vai falar hoje sobre fruto e dons do Espírito Santo, né? Você que gosta aí desse assunto, que conhece pessoas que gostam também, compartilhe para que elas possam participar com a gente aí. Mais 2 minutinhos a gente vai estar orando já para começar a falar sobre esse tema tão interessante, né? Vamos falar de fruto e dons do Espírito Santo. Mais 2 minutos, irmãos. 2 minutos a gente já ora e já começa a falar do assunto. Vamos tentar aí falar nessa 1 hora aí que a gente tem dos frutos do fruto e dos dons, né? Vamos tentar. Se a gente não conseguir falar tudo hoje, a gente fala de fruto hoje, dom semana que vem. Vamos ver o tempo aí que a gente consegue. Boa noite, Sueli. Deus abençoe. Vamos compartilhando, né, irmãos? Como eu falei, vamos falar de fruto e dons do Espírito Santo. 1 minutinho, já vamos orar e vamos começar a nossa live, né? Boa noite, Paulo, Deus abençoe. Então, você que conhece aí, irmãos que tem interesse, né, nesse assunto de fruto e de dom, compartilha para que eles participem também, né? Essa série que a gente está fazendo, a gente já falou aqui, o hashtag Sou Fonte, né? Nós falamos de salvação semana passada. Ontem o pastor Ricardo falou de cristologia. Hoje nós vamos falar da doutrina do Espírito Santo. Vamos começar pelos fruto e dons, né? Amém? Já deu 8h03, nós vamos orar. Irmão, nosso tempo é curto para falar desse assunto, então a gente precisa ganhar tempo, né? Vamos orar? Boa noite, Patrícia. Deus abençoe você e John. Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer pelo teu cuidado com as nossas vidas, por o Senhor ter nos guardado e nos trazido, Senhor, até o dia de hoje. Pedimos que a tua mão seja sobre cada família, Senhor, abençoando cada lar. E agora, Senhor, que nós vamos estar falando da tua palavra, estudando a tua palavra, Senhor, nós dependemos completamente do teu Espírito. Por isso, Deus, fala conosco, seja o Senhor o mestre, o professor, e que nosso coração seja abastecido nessa noite, Senhor, pela tua palavra. Oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ei, Gisele, saudade também, Deus abençoe. Deus abençoe Neuza, do Rio de Janeiro, Lena, Pai do Senhor. Muitos cariocas aí na live, né? Deus abençoe ao povo do Rio de Janeiro, minha terra, né? A gente mata um pouquinho da saudade aqui com os irmãos. Então, irmãos, a gente vai falar de fruto e de dons, né? Vamos começar falando de fruto, e eu vou dizer por quê. A gente vai ler 2 textos para dar introdução ao assunto. Um deles está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30 e 31. 1 Coríntios 12, 30 e 31, que diz assim: todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Ou, algumas traduções, um caminho mais excelente. Pai do Senhor Elvis, Pai do Senhor Vivian, Brunella, Márcio, sejam todos bem-vindos. Então, irmãos, eu gosto de falar desse texto de 1 Coríntios 12, final, porque ele antecede, né, claro, 1 Coríntios 13,
que fala a respeito do amor, né? É o hino do amor, todo mundo conhece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. E eu gosto de falar de 1 Coríntios 12, quando vou falar de fruto, né, e de dom. Por quê? Eu entendo pela palavra de Deus, que o fruto é uma evidência muito mais forte, né? Boa noite, Neuza, Eusiete. O fruto é uma evidência muito mais forte, é uma comprovação muito mais forte da presença do Espírito Santo na vida de alguém do que os dons, né? Então eu sempre prefiro falar do fruto antes de falar dos dons. Por quê? Porque os dons, né, ou o poder ele pode ser falsificado, né? Quando você pega a passagem de Moisés, quando foi sair do Egito, os sinais que Moisés fazia, os magos de Faraó faziam também. E lá no Apocalipse, quando você pega a vinda do anticristo, né, a Bíblia fala em Mateus 24, que ele vai fazer sinais que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então o poder pode ser copiado pelo reino das trevas, o amor não, né? No reino das trevas não há amor, né? Então quando a gente fala, para mim, né, quando a gente fala do Espírito Santo, passou a maior evidência, fruto ou dom, fruto. E nessa passagem de Coríntios que a gente leu, isso fica mais claro, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele está falando sobre os dons. Você pode pegar a sua Bíblia e ler. Paulo, em 1 Coríntios 12, Deus te abençoe, Edna, bem-vinda, Flávia. Em 1 Coríntios 12, Paulo descreve sobre os dons, né? Ele fala sobre os dons o tempo todo. E no finalzinho do capítulo 12, ele fala assim, que a gente deve procurar os melhores dons, os dons mais úteis, né, para a igreja. A gente vai falar isso quando falar de dons, mas que a partir dali ele mostraria um caminho mais excelente, um caminho melhor, né? E ele entra em 13. Então a própria Bíblia, né, o próprio apóstolo Paulo, ele deixa claro que o amor ele se sobrepõe, né? Porque o fruto é o amor, né? Ele se desdobra em 9, nós vamos falar deles, mas o fruto é o amor, né, que se desdobra nos outros. E Paulo deixa claro lá em 1 Coríntios 12 e na sequência, 1 Coríntios 13, que o fruto sobrepõe, né, um caminho mais excelente, melhor, maior do que o dom. Por isso eu gosto de deixar isso claro. Gálatas 5 também, versículo 22 e 23, diz assim: mas o Espírito produz esse fruto, o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, né? Em Romanos capítulo 13, versículo 10, diz que o amor é o cumprimento da lei, né? Porque aquele que ama, ele não faz mal ao outro, né? Então o amor é o fruto, né, do Espírito que nos identifica, né? Quando a gente pega lá João, que fala que Deus é amor, né? O próprio Deus é amor. E aquele que é nascido de Deus, né? Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e diz que odeia o seu irmão que vê, ele é mentiroso, né? Então a maior evidência da presença do Espírito Santo em alguém é o amor, é o fruto, né, que é o amor. E como aqui alguns versículos que a nossa lição nos dá, aliás, se você quisesse esse estudo, né, assim como o estudo de soteriologia, você pode pedir depois ao pastor Ricardo aí em PDF, que ele manda para você que você possa estudar. Então tem alguns textos que a gente coloca aqui no começo do estudo. Falei de Gálatas, né? Falei de Romanos, mas 2 Coríntios 11, 14 fala que Satanás ele pode se fingir de anjo de luz. Por isso que o poder é perigoso, né? O poder é perigoso porque ele pode ser falsificado, né? Então a gente vai falar um pouquinho do desdobramento, né, do fruto. Como eu falei, o fruto é o amor. O fruto do Espírito Santo é o amor, é a maior evidência, né? E que amor é esse? E aí a gente vai descrever sobre cada um dos desdobramentos, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Vamos falar um pouco de cada uma delas. Aquilo que você tiver dúvida, né, que eu não consegui responder, você pode colocar aí embaixo no Face mesmo, e depois, dentro do possível, a gente vai tentar responder aí
os seus questionamentos, né? Aqueles que eu não consegui responder na live, você coloca aí que a gente vai tentando responder você. Então o primeiro fruto é o amor, mas a gente precisa entender que amor é esse, né? Já falamos aqui várias vezes sobre o amor e o perdão bíblico, né? Que não se confundem com o amor e o perdão mundano, né? No mundo as pessoas amam hoje, amanhã não amam mais. Já o amor que a Bíblia descreve, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca acaba, né? Então é um amor diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no mundo, porque ele não acaba. E por que ele não acaba? Que fruto é esse? Esse amor que a Bíblia fala é um amor de decisão e não de sentimento. O sentimento ele engana, né? O coração da gente é enganoso. Então é uma decisão. Para que possamos praticá-la, precisamos decidir assim como Jesus. Olha o que diz Lucas 23, vou ler para vocês. Vamos olhar Jesus como nosso referencial que ele é, né? Lucas 23, do 33 ao 37 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava, os líderes zombavam. Salvou outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo vinagre para beber. Se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E Jesus, ouvindo o escárnio daqueles homens, o deboche, ele se propôs a morrer pela humanidade, inclusive esses homens, né? Então Jesus não estava movido por nenhum sentimento, porque aqueles homens espancaram ele, bateram nele, debocharam dele, né? E bateram bastante, ele sangrou, né? Botaram uma coroa de espinhos nele, socaram o rosto dele, foi desfigurado, chicoteado 40 vezes, né? Foi uma via crucis, como a gente conhece. Então não havia em Jesus ali sentimentos comuns, né? Mas havia nele uma decisão de amar. E esse dom, né, que está em nós, que nos faz passar por cima de algumas coisas, né? Passar por cima de diferenças, às vezes de perdoar, de conseguir perdoar e tratar a pessoa como ela não merece, né? Assim como Deus nos trata, como nós também não merecemos. Então é esse amor. O segundo desdobramento do fruto, aqui fala da alegria. E aqui a nossa lição diz assim: só um coração grato pode ser alegre. E só alguém arrependido pode ser grato, né? Então a gratidão, ou aquilo que nos faz louvar, né? Agradecer a Deus, ser grato, é o que nos torna felizes, né? Agradecidos. Por isso que a Bíblia fala para a gente ser como criança, né? Para a gente ser simples, porque aí a gente consegue praticar, né, também exercer esse fruto que é a alegria. O cristão, ele é alegre, e essa alegria do cristão, assim como a paz, né, que nós vamos ver daqui a pouco, ela independe de circunstância. Você vai ver uma pessoa numa circunstância adversa e que consegue ainda assim ser alegre, porque é uma pessoa grata, né? Ela sabe que aqui na terra nós não merecemos coisa nenhuma, né? O nosso merecimento era o inferno, mas Deus nos deu a vida eterna. Então o ingrato, ele não consegue enxergar a bondade de Deus, ele murmura, né? Ele reclama. Você vê que Deus tem um problema grande, né? Ele não tolera, tem uma tolerância pequena aí a murmuração. Aquele povo no deserto, quer dizer, pequena seria até um pecado, né? Deus teve paciência com eles 40 anos. Eu não tenho paciência, às vezes, nem 40 dias. Deus teve Moisés também, né? Então, essa alegria, ela vem de uma gratidão, né? A pessoa consegue louvar. Amém, mãe. Eu recebo a bênção. Beijo. Ela consegue louvar, ela consegue ser grata, ela consegue ser alegre, independente da circunstância. Aqui, por exemplo, eu poderia citar o apóstolo Paulo, né, com Silas, depois de ser espancado e colocado na prisão, ele conseguiu louvar Deus, cantar um louvor, né, espancado, machucado,
um lugar muito ruim, né? As prisões hoje são péssimas, naquele tempo eram péssimas ao quadrado. E Paulo, ali nessa situação, estava pregando o evangelho, foi espancado, ele conseguiu louvar a Deus, né? E se alegrar. O terceiro desdobramento é a paz. E a paz que Jesus dá, né? A Bíblia fala que ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. O termo equilíbrio, como podemos expressar diante dos conflitos. Vamos chegar lá no domínio próprio. Mas a paz, ela é uma paz que, como eu falei aqui da alegria, ela não depende de circunstância, né? É uma certeza. A paz tem muito a ver com a fé, né? Porque ela é uma certeza de que Deus está no controle, de que Deus está olhando por nós, que Deus cuida de nós, né? Deus nos livra, como eu falei domingo aqui, quem assistiu a live, né? Pastor, as coisas vão melhorar? Talvez elas piorem, a princípio, né? Mas nós temos uma convicção, uma certeza, né, de que Ele está conosco, que Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Existe uma promessa. E isso nos dá paz, né? Jesus falou assim, ó, que no mundo tereis tribulações, mas eis que estou convosco. Eu venci o mundo. E é isso, essa presença dele, essa fé que nós temos na presença dele, que nos traz a paz. E quem tem essa presença é aquele que tem o Espírito Santo, né? Porque tanto dons quanto frutos, eles vêm do Espírito Santo. Então quando você tem o Espírito Santo morando dentro de você, os frutos e os dons estão lá, né? Tanto que são frutos do Espírito, dons do Espírito. Então quando o Espírito vem morar em você, esses dons e frutos, eles estão presentes. Mas como eu falei, os dons a pessoa consegue enganar, fruto não. Então é uma paz que não está relacionada à circunstância. Tendo você dinheiro no bolso ou não, a paz, né? Tem gente que chega no nível mais profundo, né? A pessoa está doente lá no hospital e está lá indo para a UTI e está em paz, né? É um crente assim bem, né, fortalecido na sua fé. O quarto desdobramento, vou passar pelos frutos de uma forma mais rápida para a gente chegar lá nos dons, né? É longanimidade. A longanimidade fala de longo, né? Longo. Ela tem a ver com a perseverança. Também é um fruto advindo da fé. Tem irmãos, né? E é um fruto muito necessário, né, irmão? Porque a Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu ouvi uma coisa uma vez no seminário batista que eu guardei, né? Que falava assim: pastor, mas quem persevera é salvo. E quem é salvo? Eu falei: quem é salvo persevera. Mas se não perseverou, é porque não é salvo. Então a gente precisa entender isso, né? Guarda a tua coroa. Os perseverantes, eles continuam. Hoje é um tempo em que a igreja está sendo provada, né, irmãos? E essa provação, quem permite é Deus. A gente tem que entender isso. Ele está no controle, né? Deus não deseja as coisas ruins, mas Ele permite e prova a sua igreja. E esse é um tempo que as pessoas estão sendo provadas. Falta aí do calor humano, do aconchego, do templo, né? De uma série de coisas para se fortalecer. E nós precisamos buscar em Deus, Pai do Senhor Paulo e família, essa longanimidade, né? Essa perseverança. E ela é obtida muitas vezes em circunstâncias adversas. É igual aquela oração que a gente faz: Senhor, aumenta a minha fé. Quando você pede, Senhor, aumenta a minha fé, vão acontecer situações para que a sua fé seja provada e aumentada. Então a oração assim sábia é você falar: Senhor, me ajuda, me ensina a usar a fé que eu tenho, né? Então a longanimidade ela é conseguida, né, com o passar do tempo também, com a experiência, né? Você vê Deus fazer um milagre, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 200, e aí você sabe que Ele faz, e aí você persevera, né? Benignidade está ligada à misericórdia ou compaixão, faltando em muitos crentes hoje, né? Tantos acontecimentos aí que as pessoas não têm misericórdia uns dos outros. Tenho falado bastante disso, né? Faltando amor às pessoas, tá faltando se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente fala de pandemia, muito, né? A pessoa sintomática sai na rua, não tenho nada, aí ela passa a doença para o outro que é frágil e ele morre. Mas aí aquele que não tem nada não se importa.
Isso é falta de benignidade, é falta de compaixão, misericórdia. Benignidade tem a ver com isso. Jesus mostrou esse fruto várias vezes, né? Mostrou com Judas, mostrou com a samaritana, mostrou com Zaqueu, mostrou com a mulher adúltera, mostrou com o ladrão na cruz. Jesus sempre exerceu a benignidade, né? A compaixão. Quando a gente pega compaixão ou misericórdia, né? Misericórdia é uma palavra latina, duas, misericórdia. Córdia de cardíaco, de coração, e miséria de miséria, né? Misericórdia, que significa tomar a miséria do outro no seu coração, ou seja, sentir o que o outro está sentindo. Isso é um fruto do Espírito. É bom a gente às vezes passar pelos frutos da nossa conversão, né? Eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu sou longânimo, eu sou benigno. Sou benigno, né? Essas coisas vão me dizer se realmente a minha conversão é real ou não. É claro que é um exercício, né, irmão? Tem gente, pastor, não tem nada disso, tô perdido. Não, não é por aí também. Você vai, né, mesmo que o Espírito Santo esteja morando em você, você continua com o livre-arbítrio. Então você vai ter que tomar decisões, né? Ele vai te incentivar as melhores decisões, mas a decisão final é sua, né? Ele não vai decidir por você. Outro fruto, a bondade. Tem gente que confunde a benignidade com a bondade, né? Às vezes a gente faz confusão mesmo. Só qual é a diferença, né? Derek Prince, que é um grande teólogo, diz assim que a bondade na vida de um crente confronta o mundo com a existência de Deus, né? Para diferenciar a bondade e a benignidade, a bondade se aplica ao proceder diário. A benignidade tem a ver com a misericórdia. A bondade está mais ligado à moral, à ética, né? A fazer o correto, fazer o que é bom, né? O tempo todo. Tem o fruto fé, né? Diferente do pensamento positivo. Tem gente que a gente vai falar. A fé, ela é você crer, né, em Deus. Pensamento positivo é você crer no poder de você mesmo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Isso é pensamento positivo, né? Tem a ver com motivação, né? Com essas coisas assim, essas autoajuda, esse tipo de coisa. Não tem a ver com fé, né? A fé é diferente. A fé é você crer em Deus, né? Crer no poder de Deus. O pensamento positivo, ele é até biblicamente maldito, né? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, né? Eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou. Isso tem um pequeno valor aí para algumas coisas, mas não é fé, né? A fé é diferente. A fé é você colocar ela em Deus. Por exemplo, quando você dizima, você às vezes vai fazer isso numa situação difícil, né? Ou você faz uma oferta. Lembra da igreja mais pobre lá da Macedônia, que ajudou a igreja mais rica de Coríntios, né? E isso é fé, né? Essa fé sobrenatural. Mansidão, vamos chegar lá onde o Márcio estava pedindo, ó. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Tá cheio de manso aí me ouvindo, né? Tenho certeza. Um monte de gente mansa. E quando eu falo de mansidão, né, a gente precisa entender, nós somos formados de temperamento mais caráter, que define a nossa personalidade. Temperamento, sabe? Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, né? Cada um tem o seu. Uma oportunidade, a gente fala disso aqui com mais cuidado. Mas caráter é aquilo que é o conjunto de valores que eu tenho. Então eu tenho um temperamento impulsivo. Quando eu não tinha Jesus, quando eu não tinha o Espírito Santo, eu deixava esse impulso fluir. Eu não ligava, né? Eu falava, não quero nem saber. Mas quando o Espírito Santo vem morar em mim, eu controlo. Não é que aquilo cessou, sumiu, desapareceu, extinguiu. Tem gente que espera que Deus extingua esses impulsos, né? Isso não vai acontecer, só quando você for para o céu. Então quem vai controlar o impulso é você. Isso faz parte do caráter, né? Falando de um cristão transformado, né? Porque o cristão transformado, ele tem os frutos. Então ele pode exercer os frutos a hora que ele quiser, é só ele querer. É uma questão de querer, não é uma questão de poder. Quando você é uma pessoa caída, um pecador, ele é escravo do pecado, a Bíblia fala, né? Então ele não tem o poder. Ele, mesmo que ele queira, ele não consegue.
pecado. Mas depois de renascido, transformado, regenerado, né, ele pode, ele tem que decidir, né? Não é que, mas ele vai ter que querer, porque ele tem a condição. Não, eu fico irritado, fico nervoso, eu quero gritar, eu quero quebrar, eu quero xingar, eu quero bater, mas aí o Espírito Santo vem, né, e fala, ó, isso aí não é um bom caminho. Aí eu aceito o que o Espírito Santo fala. Por quê? Porque eu sou regenerado, nascido de novo, e aí eu sou manso. Você quer ver como é que eu provo isso? Eu sempre, quando falo desse dom de mansidão, eu uso esse exemplo. Você já viu o cara xingar num tribunal, o juiz, promotor de justiça, batendo guarda, né? Só se ele tiver um problema mental, alguma coisa assim, né? Ou tiver surtado. Mas numa situação comum, qualquer um no tribunal, né? O juiz mandar calar a boca, ele vai calar, mandar sentar, ele vai sentar, porque ele tem medo de ser preso. Mas se ele tem essa condição de fazer isso ali, ele tem essa condição de fazer isso em qualquer lugar, com a mulher, com o marido, com qualquer um, com o filho. Pastor, mas por que ele não faz? Porque ele não quer. É uma questão de caráter, não é uma questão de poder. Ele pode, é porque ele não quer. Estou falando de alguém nascido de novo, tá, irmão? Voltando aqui a repetir. E domínio próprio, né? Falei aqui da mansidão, né? O manso, né? A Bíblia fala em Provérbios 16:32 que é mais valente o que domina a própria alma, né, do que o que conquista uma cidade. Tem gente que acha que ser manso é fraqueza, né? Eu não, vou lá, eu bato, eu xingo, eu berro, eu grito, dou tapa, aí eu sou forte. Não, esse é o fraco, ele não tem domínio dele. O forte é aquele que ouve ofensa, às vezes até fica com vontade de fazer isso tudo, mas não faz. Por quê? Porque ele é forte, ele se controla. É o que está escrito lá, não vou ler para você, mas depois você lê Provérbios 16:32. Maior é o que domina a si mesmo do que o que conquista uma cidade. Domínio próprio, né, é o domínio de ânimo. Diferente da mansidão, né, o manso, Jesus foi manso, né, Moisés se tornou o homem mais manso da terra, depois da morte do egípcio lá. Agora, o domínio próprio, ele fala da provocação. É definido assim, ó, domínio do seu ânimo, controla suas ações, age com prudência, principalmente em situação de pressão, não dá o revide. Quem não tem o domínio próprio, né, ele vai sendo provocado, ele vai sendo instigado, aí ele perde a boa. Agora, quem exerce o domínio próprio vai sendo instigado, vai sendo provocado e tal, mas ele se controla, ele se contém, porque ele exerce esse dom. Você pode ver em Lucas 23, Mateus 5:43 e outros versículos. Falamos de fruto, né? Eu queria falar mais rapidamente de fruto para a gente entrar nos dons. Como eu falei, depois você pode assistir o vídeo, quem chegou depois, estou vendo gente aí, o Waze, né? Pai do Senhor. Quem chegou aí depois, você pode, se tiver pergunta, dúvida, coloca lá na... Falando de dom, né? Vamos falar um pouquinho de dom. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 7. Dons do Espírito. Ó, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, ao outro, o mesmo Espírito, a mensagem de conhecimento especial, o mesmo Espírito dá grande fé, o outro Espírito concede o dom de cura, a um ele dá a capacidade de discernir uma mensagem do Espírito de Deus, ao outro o Espírito, a outro ainda a capacidade de falar diferentes línguas, enquanto a outro a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então, quando a gente vai falar de dons do Espírito, a gente tem que começar falando duas coisas importantes. Primeiro, eles são dados para a edificação da igreja. O dom, ele não é dado a mim por vaidade, né? Para minha vaidade, para suprir uma carência emocional, qualquer coisa desse tipo. Então o dom ele é para uso, para edificação da igreja. E eu preciso entender isso, né, de uma forma muito clara. A gente vai classificar os dons aqui em três, né? Dons verbais, que é línguas, interpretação de língua e profecia.
Dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. E os dons de habilidade, fé, dom de curar e milagres, né? Esses são os 3 grupos que definem os 9 dons, né? Cada grupo tem 3 dos dons. Quem pode ser usado neles? Qualquer um que seja cheio do Espírito. Como eu falei aqui no começo, o dom e o fruto é do Espírito, não é nosso, né? E se o Espírito habita em nós, ele pode manifestar todos eles. Agora é uma questão de fé. Paulo fala assim, falam todos em outras línguas? Não que eles não possam, né? Eles podem falar, mas alguns, né, entendem isso, recebem isso e exercem, né? Eu só desfruto daquilo que eu conheço, né, Pastor Nilson? Está aí nosso amigo Pastor Nilson. Eu só desfruto daquilo que eu conheço. Então, quando eu conheço, eu desfruto. Quando eu compreendo, essa aula é importante para isso, né? Como é que funciona? Eu consigo exercer os dons que estão dentro de mim já, porque o Espírito Santo está lá. Então qualquer um pode ser usado, contanto que ele creia. Dom de línguas, vamos começar aqui pelo mais falado, né? O mais desejado aí de muitos. Ele é, a princípio, né? 1 Coríntios 14, vamos ver o que diz aqui sobre o dom de línguas. 1 Coríntios 14, 4. Olha o que a Bíblia fala. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Então o dom de línguas, né, ele tem um sentido de edificação pessoal, né? Às vezes você está na oração e na oração, né, depois de algum tempo, as palavras não são o suficiente, né, para você expressar a Deus aquilo que você deseja, e aí você começa a falar em línguas, né, de uma forma muito natural. É importante a gente entender que esse dom ele vem de Deus, né? Tem gente que tem o dom de línguas, mas ele fica com vergonha, com medo, né? Com receio. Pastor, tem uma língua tão estranha, tão esquisita. Ou eu ouvi o irmão falar a mesma língua que eu pensei que era minha, que não é, né? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todas essas dificuldades, né? Elas têm que ser deixadas para trás. A Bíblia diz assim que não que vocês mesmos fossem capazes de alguma coisa, mas a vossa suficiência vem de Deus, né? Deus que te capacita, é Deus que tem interesse que você seja usado nos dons. Então, não tenha dúvida, você é batizado no Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, né? Deixa os dons fluírem naturalmente, né? Então, a primeira coisa que o dom de línguas ele edifica você mesmo. Mas o versículo 5 do mesmo capítulo diz assim: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda que todos profetizassem, pois a profecia é superior à língua, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda igreja seja fortalecida ou edificada. Então, quando você fala em língua, você edifica você mesmo. Quando você fala em língua e alguém interpreta, você edifica a igreja, né? Eu não vou me ater nisso por causa do tempo, mas há uma ordem, né? A Bíblia fala assim, um fale um depois do outro, com ordem, né? Todo mundo fala ao mesmo tempo. Pastor, mas acontece muito, você chega na igreja e está todo mundo falando embolado, né? Nenhum dom ele tira de você a consciência. Se você perder a consciência, se for tomado por uma coisa assim que você perdeu a consciência, não é de Deus, é do diabo, né? É o diabo que tira a sua consciência, o seu domínio. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então toda manifestação espiritual, ela está sujeita ao domínio, né? Deus ele não faz nada contra a sua vontade, né? Não te toma, essas coisas assim. É claro que você tem uma alma que quer expressar o que ela sente, e esse contato com o Espírito Santo mexe na nossa alma. Nós somos almáticos, né? Seres almáticos, e a gente se emociona, cada um aí com o seu temperamento, né? Um roda, um grita, um berra, outro fica quietinho no canto chorando. Cada um tem uma maneira, né? Não queira colocar todo mundo numa caixinha só. Nós temos temperamento diferente. Então o Espírito toca a alma e, no caso, cada um tem um temperamento, vai se manifestar de uma forma. Não é igual, não é padrão, né? A gente quer padronizar as pessoas. A pessoa não caiu, a pessoa não gritou. Para com isso. Isso não existe, né? Deus se manifesta de multiforme. E para ministrar um incrédulo, olha o que a Bíblia diz aqui no mesmo capítulo, 1 Coríntios 14,
22. Quando é que ministra o incrédulo? Ó, portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Por quê? Quando você, um descrente, entra na igreja, tá o pessoal falando em língua, ele não entende nada que está sendo falado. Então por isso é melhor a profecia. Vamos entender a profecia daqui a pouco, que não é a palavra de conhecimento, né? A gente confunde. Vou tirar essa dúvida daqui a pouco. Então, para o incrédulo, ele não entende nada. Agora, se tiver alguém interpretando, aí sim, aí edifica, né, aos crentes. Então, o incrédulo ele fica chocado, né, com o dom de línguas. É importante, né, que a gente entenda. Vou falar de interpretação logo para você entender o que eu quero dizer. Quando você pega lá em Pentecostes, há uma confusão que as pessoas fazem muito, né? A Bíblia diz que os discípulos ficaram lá, esperaram, como Jesus falou, até que veio o Espírito Santo, línguas como de fogo, e cada um falava numa língua, e o povo, cada um entendia na sua língua. Importante entender uma coisa. Eles não falaram cada um na língua do povo que estava passando ali naquela hora, não, né? Pastor, falaram hebraico, grego, aramaico, não sei o quê, e várias línguas de vários países. Não, eles falaram língua estranha. O milagre é eles falarem uma coisa e o pessoal entender na sua própria língua, que é o dom de interpretação. Importante a gente entender que interpretação de línguas não é tradução de língua. Não há uma tradução. É como se o Espírito de Deus colocasse a mão no que fala e a mão no que interpreta. Como se fosse assim. Há um canal de ligação. Um fala e o outro recebe de Deus uma mensagem completa. Ele não está entendendo o que está falando, o que ele está falando, né? O cara está falando em língua lá. Ele está entendendo o que ele está falando, está traduzindo? Não. Da mesma maneira que Deus toca em um para falar, Deus dá ao outro uma mensagem completa. Né? Na cabeça dele, Deus fala tudo completo, a mensagem para a igreja, para edificar alguém. E ele precisa ter a fé de falar, olha, Deus falou comigo. Ou começar a falar, e como a gente vê muito, né, comum, enquanto o irmão fala, o outro está traduzindo, traduzindo não, interpretando. Às vezes acontece com uma pessoa só, né? Ela fala e ela interpreta. Já aconteceu comigo algumas vezes. Né? Então é importante entender que não é tradução de língua, é interpretação de língua. Agora o dom de profecia, né? O terceiro dom que a gente falou aqui, dom verbal, né? Então falamos de língua, interpretação de língua. Agora profecia. Eu gosto do versículo 32, do mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, 32 diz assim: aquele que profetiza tem controle do seu espírito e podem falar um por vez. Então ninguém fica descontrolado, possuído. Se ficar possuído é demônio, não é Espírito Santo. O crente, né, que é usado por Deus, ele tem completo controle. Você pode chegar lá para ele e falar assim: irmão, para um pouco. Ele para, né? Não é bom você fazer isso, porque ele está servindo a igreja, mas você pode. Você vai, não, pastor, não tem controle. Complicado, né? Porque aqui, 1 Coríntios 14, 32. Aquele que profetiza tem controle do seu espírito. Então a Bíblia fala que ele tem. A profecia não é o que a gente chama de palavra de conhecimento, né? A pessoa fala, profetizaram a coisa para mim, que aí tal. Vamos deixar claro. Profecia é a pregação do púlpito, é a pregação da igreja. Profecia, o que é um profeta? Vamos entender, né? Sacerdote é alguém que leva a petição do povo para Deus. Profeta é o que traz a palavra de Deus para o povo, né? E isso ele faz baseado na própria palavra, né? Como a profecia foi encerrada em Apocalipse, o profeta ele vai falar da palavra. Quem é um profeta da igreja? Aquele que usa o púlpito, né? A profecia ela é ali e ela tem algumas características, né? A profecia ela edifica, exorta e consola. O pastor só bateu. Você tem que analisar direitinho. Bateu, né? Quer dizer, exortou. Mas edificou, causou crescimento, né? Pai do Senhor Eduardo, Deus abençoe você. Pai do Senhor Juscelene, Flávio. E também consola, né? Porque a palavra profética, a profecia que é do púlpito, ela vai me exortar, né? Mas ela vai me edificar, vai fazer com que eu cresça. E vai me consolar também. A profecia
nunca contradiz a palavra. Por isso que um profeta, né, um homem que tem um ministério profético, ele precisa ser alguém que lê Bíblia, né, que conhece bastante a Bíblia, porque senão ele vai se enrolar. Já a palavra de conhecimento, a gente vai entrar nos dons, né? Aqui falamos dos dons verbais, agora vamos falar dos dons de revelação. A palavra de conhecimento é aquilo que a gente comumente chama de profecia. Que é o quê? Por exemplo, Jesus quando encontrou Natanael, né, Filipe apresentou Jesus para Natanael, Natanael falou, pode ver alguma coisa boa de Jerusalém? Aí Jesus usou o dom da palavra de conhecimento. Ele disse assim, eu te vi embaixo da figueira. E o nome disso é palavra de conhecimento. Conhecer alguma coisa que ninguém te contou de forma sobrenatural, né? A gente chama isso de profecia, né? Mas não é. É palavra de conhecimento. Jesus com a samaritana, vai buscar o teu marido. Ele já sabia que ela não tinha. Ela falou, ela não tem marido. Ele falou, é verdade, você já teve 5 e esse que está com você agora não é seu. Estava no 6º relacionamento. Jesus falou aquilo para ela. O que é isso? Palavra de conhecimento. Ananias e Paulo, né? Pedro com Ananias e Safira, quando ele chega, vende o terreno, aquela passagem, né? E Pedro fala assim, Ananias, você vendeu o terreno por quanto? Ele fala, tanto. E era mentira. Aí Pedro fala assim, por que mentiste ao Espírito Santo? O dinheiro era seu, você não era obrigado a dar, né? Se eu vendesse o terreno e ficasse com o dinheiro, era seu. Por que você está mentindo? Por causa disso, aqueles homens que estão na porta vão te levar. Então Pedro conhecia alguma coisa que ninguém contou para ele, né? A gente fala revelação, né? É palavra de conhecimento. Então é um dom sobrenatural de conhecer algo de maneira sobrenatural. Já a palavra de sabedoria, né? Ela acontece muito aqui na lição, fala, ó, 1 Coríntios 12:8, vamos ver aqui o 12:8, que está mais perto. Tem muito versículo, né? Como eu falei, se você quiser o PDF, pede ao pastor Ricardo, que você recebe aí na sua casa, baratinho, né? Eu acho que é R$15 a apostila, e você recebe ela em PDF. Ó, se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? Lucas 20:22-26, Atos 6:1-5, Atos 15:28. A palavra de sabedoria, diferente da palavra de conhecimento, que é conhecer algo de forma sobrenatural, a palavra de sabedoria é aquela palavra que dá fim a uma discussão. Às vezes você está com um conselho de pessoas, né, anciãos, presbíteros, e tem uma coisa difícil para resolver, aí vem uma palavra de sabedoria, né? É uma palavra que dá fim ao assunto. Exemplo bíblico, Salomão com as 2 mulheres que diziam que o filho era delas, né? Para quem não conhece a história, tinham 2 mulheres, as 2, cada um tinha um filho, um dos filhos de uma das 2, né, morreu. E as 2 estavam disputando a mesma criança. E aí levaram para Salomão resolver. Palavra de sabedoria. Salomão olhou e falou assim, é seu filho? Não, é meu. Aí ficou aquela briga. Aí Salomão falou assim, faz o seguinte, corta a criança no meio e dá metade para cada uma. Aí uma das mulheres gritou, falou assim, não faz isso. Pode dar a criança para ela. Aí Salomão olhou para ela e falou, essa é a mãe. Entregou a criança para aquela. Palavra de sabedoria, uma palavra que dá fim. Às vezes está uma confusão, né, uma briga, ninguém se entende, alguém vai e fala uma palavra que, puf, acabou. Resolveu o problema, né? O nome desse dom é palavra de sabedoria. Outro dom, né, a gente está falando dos dons aqui de revelação. Então, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Discernimento de espírito é o dom mais necessário nos nossos dias, né? Que é o dom de entender que espírito você está lidando. Tem gente hoje chamando demônio de anjo e chamando anjo de demônio, né? A pessoa não consegue discernir o que é o que. O exemplo clássico que eu gosto do uso desse dom é Jesus novamente, né? Discernimento de espírito. Como? Jesus perguntou para os apóstolos assim, quem diz os homens que eu sou? E aí cada um falou, chegou na vez de Pedro, Pedro falou assim, tu és o Filho de Deus, o Messias, né? E Jesus falou, é verdade, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Jesus identificou
que aquilo que Pedro falou foi pelo Espírito Santo, não era dele, né? Aquela frase. Foi uma revelação de Deus para Pedro. No momento seguinte, Jesus fala assim, ó, eu vou me entregar, vou morrer, vou para a cruz, né? Começou a falar para eles que ele ia se entregar para morrer. O mesmo Pedro falou assim, Senhor, não te faças nenhum mal, que isso, o Senhor não vai fazer isso. Jesus olhou aquela frase, parecia uma frase de preocupação, de amor, né? De um amigo preocupado com Jesus, doce, amável, bonzinho, mas Jesus teve discernimento de espírito e falou assim, para trás de mim, Satanás, né? Tu não cogita das coisas do meu Pai, cogita das coisas da carne, porque Jesus tinha que morrer, tinha um plano, e ele viu ali naquela palavra doce, alguém querendo impedi-lo de fazer a vontade do Pai, ainda que parecia ser uma coisa boa. Isso é discernimento, né? Entender quem está falando. Tem gente aí engolindo absurdos, né? Hoje tem evangelho de tudo quanto é jeito. O pessoal está ouvindo evangelho aí de, né, pensamento positivo, palavra de poder, palavra não sei de quê, né, sem entender o que está acontecendo. Hoje de manhã eu estava falando aí com o pastor Hélio, no grupo de pastores, né? O evangelho sensorial. Estou falando muito isso o tempo todo. O evangelho tem que se pautar pela palavra, irmão, não pelo que você... Cuidado com o que você sente. Coração enganoso, sentir, né? Eu gosto de sentir, todo mundo gosta de sentir, nós somos humanos, né? É muito bom, mas vamos ter discernimento, não deixe o sentimento, a empolgação, né, confundir você. Peraí, tá falando um negócio aqui, eu lembro do pastor Renato, né, meu pastor, falando uma vez que foi abrir uma congregação, e aí tinha um pastor, o jovem pastor lá empolgado, começou a pregar e tal, entregar profecia, o pastor Renato ficou olhando, e disse que no meio daquele calor do culto, o homem levantou e falou, meus filhos, hoje vou fazer coisas tão tremendas aqui nesse lugar, que nem na minha palavra está escrito. Aí meu pastor falou que levantou, pegou o microfone, olhou para o homem e falou assim, Satanás, cala-te, né? Porque onde que Deus vai fazer um negócio que não está escrito? Então tem gente que vai na empolgação e engole qualquer coisa. Cuidado com isso, né? Discernimento de espírito. O que é isso aí que está falando? Olha, tem um negócio estranho, tem um pedaço dessa frase aí. O diabo trabalha com sofisma, né? Ele fala na frase 10 palavras certas, uma errada. Você tem que ver a errada lá, o fermento, né? Então cuidado. É um dom necessário demais nos nossos dias. E aí falar dos dons de verbais de revelação, entra os dons de habilidade, né? Fé, dom de curar e operação de milagre. Falando de novo para os irmãos, perguntas, coloca embaixo aí no Face, depois a gente tenta responder dentro do possível. E o estudo completo com versículos, você pede o PDF aí, o pastor Ricardo. O dom de fé não é uma fé comum, a gente falou de fé lá no fruto, né? Agora, a fé aqui é uma fé sobrenatural. Como que é essa fé? Para os irmãos terem ideia, né? Essa é a fé do povo gritar para a muralha de Jericó cair. Essa é a fé de Pedro, de andar sobre as águas, quando Jesus falou, vem, ele foi, né? Então não é uma fé comum, é a fé dos amigos de Daniel, né? Que o Nabucodonosor falou, ó, se não ajoelhar, vai na fornalha. Eles falam, olha, fica sabendo aí que se, né, nosso Deus quiser, ele livra, se não quiser, nós vamos estar com ele mais tarde. E foram para a fornalha. E outras situações de uma fé assim, sobrenatural, fé da mulher, da panela com óleo, né, da farinha e do azeite, que o profeta chegou para ela e falou assim, ó, faz um bolo para mim. Ela falou, não tenho, só tenho um bocado de farinha e um pouquinho de azeite, vou comer, dar para o meu filho, depois nós vamos morrer. E o profeta, não, faz esse bolo para mim, que eu vou comer. Você imagina, né, irmão? Fico falando, hoje se um pastor fizer isso, é preso. Né? Você fala assim, mas o que você tem? Só um pouquinho, dá para mim. E aquela mulher deu, né? Ela teve uma fé sobrenatural. E a Bíblia diz que nunca mais faltou óleo, né? Nem farinha naquela casa. Então, é essa fé, né? Do sobrenatural, uma fé incomum. Outro dom, né? Dentro do conjunto aí de dons e habilidades, dom de curar. Jesus não saiu procurando enfermo, né, irmão? Eu vejo muito irmão empolgado com isso. Ah, pastor, Deus me deu o dom de curar. E ele vai catando enfermo para tudo quanto é lado. Igual eu falei aqui outro dia do leproso, né? Tem duas passagens de Jesus com o leproso. Uma, os 10 leprosos, né? Que olharam para Jesus de longe, está lá em Lucas 17.
De longe eles falam, Senhor, né? Pediu para ele orar pela cura. Jesus de longe, para respeitar a lei lá de Levítico, orou de longe e eles ficaram curados. Jesus respeitou ali aquela lei que dizia que o leproso tinha que ficar fora da cidade. Mas como Jesus inaugurou uma nova dispensação, também teve um leproso que foi a ele. E ele colocou a mão nele e foi curado. E a Bíblia diz que todos que foram a Jesus foram curados, né? Mas Jesus não foi a todos os enfermos de Israel na época que ele esteve aqui, não. Ele não saiu caçando os enfermos, né? Para exibir o dom, para mostrar o dom. Teve até lugar que Jesus se recusou a fazer milagre, né? Lá na terra dele. Os caras falaram assim, ó, faz um milagre que a gente crê. Aí ele falou assim, nenhum milagre será dado a essa geração perversa. E na terra dele não fez milagre nenhum. Então o dom de curar, né, ele está disponível para todos os crentes também, que é você colocar a mão lá e curar, se Deus quiser, né, se for da vontade dele, ele vai curar. E a operação de milagre é diferente do dom de curar, porque a operação de milagre é a capacidade de fazer algo sobrenatural, né? O profeta que fez, por exemplo, o machado boiar, não é normal, né? Eu lembro a época no Ágape, eu sempre gosto de contar esse testemunho, né? Sobre dom, operação de milagre. Lá na minha igreja, que tinha um trabalho de evangelismo quarta-feira, e eu falei para os camaradas assim, ó, quem não vier quarta-feira, queima a televisão. Eu ainda falei assim, quem não vier, que estiver em casa à toa, não estiver estudando nem trabalhando, a sua televisão vai queimar. Queimou muitas, né? Muitas. Eu lembro do irmão Eldo, né? Que deu um testemunho assim que ele foi pastor, irmão, eu não era pastor ainda, irmão. Que doideira, né? Quarta-feira eu liguei minha televisão, não funcionou. Mudei de quarto para ver se era tomada. Não funcionou, levei para a sala, não funcionou. Aí falei, tá quebrada. Mas na quinta ela ligou, na sexta ela ligou, no sábado, domingo, segunda, terça, na quarta não liga. Eu falei, rapaz, que loucura isso, né? Então esse dom de operação de milagre, Jesus transformando água em vinho, né? Que é o copeiro falou assim, ó, todo mundo dá o melhor vinho no começo, você deixou o melhor para o final. Então esse dom de maravilha, né, o dom de milagre, faz parte dos três, né, de habilidades, que é fé, dom de curar e operação de milagres. Como eu falei aqui no começo, a Bíblia manda procurar o melhor caminho dos dons, que é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 e complementa em 1 Coríntios 13, que é, para quem chegou depois, o amor. O amor é superior a todos os dons de poder, né, irmãos? Esse é um apanhado mais geral, né, sobre os dons. Os textos estão aqui, né? Você que quiser, como eu falei, depois pede aí o PDF a Pastor Ricardo para ele mandar para você e você poder consultar aí todos os versículos que vão embasar isso tudo aqui que a gente falou, né? E as dúvidas que você tiver ainda, você pode colocar aí embaixo depois nas perguntas que a gente vai tentar responder. Amém, irmãos? Estou aqui no finalzinho do meu tempo, né? Faltam 7 minutinhos. Espero ter abençoado vocês, né? Espero que tenham recebido, né, de Deus. E, como eu falei, as dúvidas coloca aí que a gente vai falar. Na próxima semana a gente deve falar do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo. O pastor Renato falou da doutrina de Cristo. Nós vamos falar da doutrina do Espírito e depois da doutrina do Pai. Então a gente volta um pouquinho quando falar da doutrina do Espírito, na questão fruto e dom, mas aí você pode deixar a sua pergunta aí formulada e tal, para a gente responder. Amém? Vamos orar, irmãos? Lembrando, né, vocês que amanhã nós temos o culto com amanhã o pastor Calcione, quinta-feira deve ser o pastor Ricardo. Se tiver alguma dificuldade, a gente vai estar aqui para falar da família. Na sexta, pastor Eduardo, lá de Santa Maria de Jetibá. Sábado, pastor Éder, né? E domingo agora é dia de ceia, né? Nós vamos estar pregando à noite. Eu vou estar trazendo uma palavra para ceia. E vai ser uma ceia com todas as igrejas. Você que vai participar e deve participar, né? Você que é membro da igreja. Você pode preparar o pão, né, o suco de uva, para que a gente consagre aí e ceie junto, né? Os pastores, né, da montanha, lembrando, pode pegar os elementos também e depois levar aqueles irmãos que têm mais dificuldade, né, para que eles participem também.
E de manhã, né, continuam nossas lives, café e coração e Bíblia. E domingo de manhã tem a nossa EBD, né? A gente voltou com o Sermão do Monte e essa revistinha aqui, ó, antiga, que a gente já usou. E domingo próximo, agora de manhã, nós vamos falar sobre o caráter do cristão. Lição fantástica. Se eu fosse você, não perdia. Lembra-nos, irmãos, também que você pode levar a sua doação aí de quilo na igreja lá para a Rose, ligar para o Rubens, que estão sempre lá, o Paulo, o Paulinho, e levar a sua doação para abençoar famílias. Nós, graças a Deus, temos suprido aí todas as famílias Fonte de Vida e temos abençoado o pessoal de fora também. Não tem família da Fonte aí passando necessidade, graças a Deus, né? Então, se você precisa, também procura a Rose para que você receba aí a cesta, né, a ajuda aí da igreja. Lembrando os irmãos também sobre os nossos compromissos de igreja, você que é membro, né? Você pode dizimar, ofertar aí pelo Cicobi, Vila Velha pelo PicPay, ou ainda em todas as nossas igrejas, procurar o tesoureiro e fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, para você abençoar e ser abençoado. Amém? Quero orar com os irmãos, né? Pedir que Deus regue essa semente aí que foi colocada no seu coração hoje, abençoar aí os nossos irmãos, né, que têm ofertado, aqueles que não têm ofertado também, que Deus possa abrir portas, e orar pelos enfermos. Amém, irmãos? Vamos fazer isso? Vamos orar? Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer, Deus, pelo teu cuidado conosco, pela tua provisão nas nossas vidas. Ó Deus, nós cremos que o Senhor tem cuidado, Senhor, porque a tua palavra diz que toda boa dádiva vem do Senhor, vem do céu. E Deus, nós queremos pedir agora pelas famílias Fonte de Vida, que a tua mão seja sobre cada irmão, sobre os nossos amigos, Senhor, que nos ouvem, ó Pai, sobre a nação brasileira, ó Deus, sobre cada país, Deus, sobre esse planeta todo. Deus, tem misericórdia dos teus filhos, aqueles que estão enfermos, doentes, Senhor, nas enfermarias, nas casas, nas UTIs. Ó Deus, visita, Senhor, com cura, com bênção, Senhor, com restauração, que haja testemunho, Senhor, do milagre. Usa os enfermeiros, os médicos, os profissionais, aqueles que estão ali, os próprios, Senhor, enfermos. Usa, Senhor, ó Deus, para glorificar o teu nome. Usa a tua igreja, Senhor, derrama paz no nosso coração, Senhor, tira a ansiedade de nós, dá provisão ao teu povo, saúde, Senhor, os teus filhos. Abençoa, Deus, cada irmão, abençoa os pastores Fonte de Vida, suas famílias, Senhor, seus esposos, filhos. Ser com o teu povo, Senhor, ó Deus, e que o Senhor nos dê uma noite de paz, Deus, uma noite, ó Deus, de restauração do físico, do espírito, do ânimo, e que amanhã, Senhor, mais uma vez, nós possamos ver as tuas misericórdias renovadas. Senhor, abençoa cada irmão que nos ouve agora, Deus, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, que a tua mão seja sobre eles. Abençoa, Deus, os médicos, os enfermeiros, os profissionais que têm cuidado de cada pessoa. Deus, derrama paz sobre os enlutados, Senhor, sobre aqueles que perderam os seus parentes, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa consolar essas pessoas, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Fica conosco e que essa semente dê fruto no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, né? Fiquem com Deus, né? E não deixe de se alimentar, né? Não deixe de receber. E o pão está sendo servido todo dia, 9h30 da manhã e às 20 horas também, né? Deus abençoe o pastor Nilson, benção mãe, Deus abençoe Helena, quem mais está por aí, né? Os irmãos fiquem em liberdade aí, a gente demora um pouquinho mais para desligar por causa do delay aí, senão o vídeo é cortado abruptamente, né? Então a gente fica mais um pouquinho aqui, mas você pode ter liberdade aí para você sair. A paz do Senhor, bom descanso, né? Boa noite, Deus abençoe Luciana, povo do Rio de Janeiro aí, muito carioca. Vamos abrir uma fonte Rio de Janeiro, hein? Vamos abrir uma fonte Rio aí, muito carioca nessa live. Deus abençoe Sueli, né? Vendo os irmãos aqui que estão aparecendo aqui na tela. Deus abençoe Márcio, né? Que bom que foi bom. Deus abençoe Aracruz, Eduardo, Deus abençoe aí Portugal, Giza. Fiquem com Deus, né? Bom descanso. Amanhã 9h30 tem live, né? Para você aí receber de Deus. Deus abençoe Paulo e família. Bom descanso também. Saudade dos irmãos. Vamos orar, irmãos, para a gente
poder voltar aí para o templo, né? Vai fazer 3 meses, dia 15. Deus abençoe Flávia, sua casa, Rose, Rubens, seus filhos. Fiquem com Deus. Um abraço para todos. Deus abençoe Lil. Boa noite. Deus abençoe o povo do Rio de Janeiro. Estamos indo, irmãos. A paz. Terra. Pastor Nilson, nosso amigo aí. Pastor Fonte de Vida também. Faz parte aí da nossa história, né? E abraço para a Sueli também, Eduardo. Saudade de vocês. Olha que aparecer aqui pelo Brasil, vai lá na Fonte. Uma hora dessa vamos abrir o Fonte Portugal também, se Deus quiser. Vai orando aí, né? Já tem pastor aí, então é só consagrar. Já tem obreiro, né? Quem está aí foi enviado. Fonte Aracruz, ó, tá surgindo um monte aí. Vai abençoando, Deus vai abençoando. Já tem pastor, né? Os irmãos que estão ouvindo aí são os pastores. A gente só consagra e envia, né? Deus abençoe vocês. Abençoe a casa de vocês aí, as cidades, né? Fiquem com Jesus. Estamos indo. Que bom, Senhor, que está sendo bênção, né? A gente fica feliz de ser útil aí, de abençoar a vida de vocês. Para nós é uma alegria, né? Tanta dificuldade, mas Deus abriu essas portas aí das lives, né? Para abençoar os irmãos. Fiquem com Deus. Estamos indo. Deus abençoe.